Meus irmãos, a paz do Senhor, é maravilhoso estarmos aqui, mais uma semana de vitória que Deus tem nos dado. Sabemos que enfrentamos algumas dificuldades, mas o Senhor esteve conosco. Quero saudar todos os irmãos com a paz do Senhor e mais uma vez, neste domingo, quero convidar também a toda a igreja, o setor 11, a qual nós estamos pastoreando, eu e minha esposa, a missionária Roseli. Queremos parabenizar os irmãos, saudar os irmãos e dizer que o dia de Deus é maravilhoso e que nós estamos aqui firmes, fortes, sempre vencendo em Cristo Jesus. Quero também saudar a cada pessoa que vai nos ouvir através dessa live, através das redes sociais. Quero desejar a você a paz do Senhor e que você tenha também uma semana de vitória em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, igreja. É com alegria que nós damos início mais um culto online para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós queremos aqui agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela vitória, pela semana que passou e pela semana que vai iniciar. Deus, assim, é fiel para conosco e Ele está conosco. Amém? Nós vamos orar agora, vamos iniciar este culto, como é de costume, orando, agradecendo a Deus e invocando o nome do Senhor Jesus, o poder do Espírito Santo sobre a tua vida. E quero convidar você a participar desta oração, abrindo seu coração a Deus neste momento. Nós vamos unir em oração a cada um que vai estar assistindo este culto através dessa live. Aleluia. Senhor, nosso Deus, Senhor, nosso Pai, nós louvamos, somos gratos a Ti por esta semana, por este momento que nós estamos aqui, diante de várias pessoas, Senhor, através das redes sociais, falando do Evangelho, Senhor, dizendo que Tu és maravilhoso, que Tu és bom, Jesus. Por isso te pedimos a Tua presença, que derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Nós invocamos o Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo nesta terra, que está caminhando, Senhor, rumo aos céus, vivendo de vitória em vitória, a cada dia, Senhor, de vitória em vitória, meu Deus, e em novidade de vida. Por isso, Pai amado, nós te louvamos, porque sabemos, Senhor, se nós vencemos, Jesus, é porque o Senhor Jesus está conosco, andando conosco, pela Tua fidelidade, Jesus, pelo poder do Teu Espírito Santo que habita em nosso meio, que vive em nós, que habita no seio da Tua igreja. Seja bem-vindo, Espírito Santo, neste culto. Toma a direção deste culto, Espírito Santo. Aleluia. Que nós possamos ser instrumentos pelo poder do Teu Espírito, Pai, para aqueles que estão nos ouvindo e vão receber a Tua palavra de todo o coração. Obrigado, Senhor. Sede conosco toda a extensão deste culto e abençoa e fala no coração dos ouvintes, para a glória do Teu santo nome. Amém. Amém. Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor. Cante conosco esse louvor. Que você venha meditar na letra desta música, porque Deus vai fazer maravilha no nosso meio. Amém? Tu és bem-vindo aqui e em nosso coração. Toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Oh.
Meus irmãos, a paz do Senhor, quero trazer para vocês uma saudação hoje da parte de Deus neste domingo ao teu coração, que Deus em Cristo possa te abençoar rica e poderosamente. Essa saudação está no Salmo de número 24, versículo de número 1, que diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe na sua Bíblia. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Amém? Então a palavra de Deus nos mostra aqui alguns pontos interessantes que eu gostaria de fazer uma rápida reflexão com você. Primeiro, diz que a terra é do Senhor é a terra. Quem pertence à terra? A Deus. A terra é de quem? É do diabo? Não. A terra é de Deus. O príncipe deste século está agindo, mas porque Deus tem permitido, mas chegará o momento certo que ele será julgado. E todos aqueles que praticam coisas desagradáveis ao Senhor, o pecado, serão julgados, porque tudo é do Senhor. E tudo nós vamos prestar conta diante de Deus. E ele diz mais, que é do Senhor também, não é só a terra, é a sua plenitude. Sabe o que é plenitude? É tudo que nela existe. Tudo que existe na terra é do Senhor, pertence a Ele. Podemos dizer então que nós moramos alugados aqui. E todo aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador também é proprietário da terra, porque é um filho de Deus. E qual é o filho que não herda as coisas do Pai? Então, eu e você, todos aqueles que entregam sua vida ao Senhor, fazem parte desta herança, de tudo, de toda essa plenitude que existe. Talvez você não consiga conhecer o mundo todo, ou muitas das vezes nem o nosso estado, ou mesmo a nossa nação. Mas chegará o dia, o momento que nós vamos reinar com Cristo. E nós vamos conhecer tudo, e conhecer coisas muito maiores do que essa. E o texto prossegue dizendo, do Senhor a terra, a sua plenitude, o mundo. Ou seja, o globo terrestre todo, o universo todo, o cosmos, porque essa palavra mundo também vem do cosmos. Tudo pertence a Deus, Ele domina tudo. Se a terra ainda está de pé, é porque Deus tem assegurado. Existem muitas bombas atômicas, armas nucleares, armas de tudo quanto é tipo. Estamos passando neste momento pela essa pandemia e há muitos que acreditam que pode ser uma manipulação dos chineses. Então, há a tecnologia para agir de várias formas, através de vírus, através da própria tecnologia do smartphone, do computador, para monitorar as pessoas, para lançar coisas que venham perturbar a mente e o coração das pessoas, notícias falsas e tantas outras coisas. Mas a palavra do Senhor nos garante que este mundo ainda está de pé e subsiste porque ele pertence a Deus. E o quarto ponto importante, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Todos aqueles que nele habitam, aqui neste mundo, pertencem a Deus. A diferença é que uns são filhos de Deus e outros não. É Deus que escolhe? Não. É a pessoa que escolhe ser ou não ser filho de Deus. Porque o Senhor já fez a sua escolha de querer que nenhuma alma se perca. A Bíblia diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. A Bíblia diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu e você pertencemos ao Senhor. As coisas só acontecem na nossa vida com a permissão de Deus. Então tenha plena certeza e convicção que a tua vida, o mundo, o universo, tudo que existe pertence ao Senhor e tudo está no controle de Deus. Tenha uma semana de bênção, tenha uma semana de vitória, que Deus te guarde, que Deus te proteja, abençoe a tua família, em nome de Jesus. Você, em especial do Setor 11, do Francisca Mendes, do Oswaldo Frota, que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor
que se encontra no livro de Romanos, capítulo 8, do versículo 1 ao 4. Amém? Nenhuma condenação para os que estão em Jesus Cristo. Amém? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Então vamos orar pela esta palavra do Senhor Jesus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Te louvamos, meu Deus, pelo teu grande sacrifício na cruz do Calvário, Deus, pelas vitórias que tu nos deste, Pai. Pai, obrigado, Senhor, porque na cruz do Calvário, Senhor, tu enviou o teu Espírito Santo, Senhor, para estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Obrigado, meu Deus, porque tu és fiel, tu és maravilhoso. A nossa esperança está em ti, meu Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor com mais um louvor neste momento, porque Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Amém? Cante conosco. Aleluia. Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para
Meus irmãos, nós vamos ouvir nesse momento a palavra de Deus. Deus tem uma mensagem para a minha vida, para a sua vida, nesta noite. E eu quero que você me acompanhe através das Escrituras Sagradas, aquilo que nós vamos ministrar nesta noite na sua vida. Que você possa pegar as Escrituras Sagradas e me acompanhar. Porque a palavra de Deus, ela é autoridade na nossa vida. Ela tem que ser autoridade. Aquilo que está escrito, ela tem que se tornar, literalmente, uma autoridade para conduzir a nossa vida. Porque a palavra de Deus, ela é maravilhosa. A palavra de Deus, ela é benigna. A palavra de Deus, ela produz saúde, ela produz vida. E vida é abundante. A palavra de Deus, ela é santa. A palavra de Deus, ela é confiável. A palavra de Deus, meus irmãos, ela tem o poder de transformar a nossa vida. A palavra de Deus, ela nos ensina e abre portas para que a gente tenha uma vida eterna para com Deus. A palavra de Deus, ela é humilde. Ela é uma palavra de aconselhamento, de advertimento. Ela é uma palavra também que nos edifica, que nos dá força e nos transforma. E também ela nos ensina a lutar contra o mundo que vem sobre a nossa vida para destruir a nossa vida. A palavra de Deus, ela é muito humilde, e é com muita humildade que eu quero pregar a palavra do Senhor nesta noite para a sua vida. E quero convencê-lo, quero convidá-lo, convencê-lo, quero induzir a você a ler as Escrituras Sagradas a cada dia, leia livro por livro, porque dessa maneira ela vai transformar a sua vida. Não seja apenas ouvinte. Eu quero também dizer para você, antes de ministrar a palavra do Senhor nosso Deus, que esta palavra que está na minha mão, que está diante de mim, que está diante de você, ela em 15 dias ela mudou a minha vida e a vida da minha esposa. Eu fui transformado quando comecei a estudar e a ler as Escrituras Sagradas. Por isso eu quero te convidar a você me acompanhar a esta ministração através das Escrituras Sagradas, que está no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, que fala e que nos instrui sobre a armadura de Deus. Que diz o seguinte, eu quero ler o texto com você e quero que você me acompanhe. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Seguindo, diz assim o texto, versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firme. Diz assim: estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na pregação do Evangelho da paz. Tomai, sobretudo, o escudo da fé, com a qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai em todo tempo, com toda oração, súplica do Espírito, vigiai nisto, com toda perseverança, súplica por todos os santos. E orai também por mim, para que me seja dado, ao abrir da minha boca, a palavra com confiança, para que a intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como devo falar. Amém? Então, que texto maravilhoso. Esse texto, ele revela para nós, nesta noite, que Deus, ele criou uma armadura chamada armadura de Deus. Essa armadura, ela é uma armadura que ela nos traz e nos fortalece e nos edifica e nos torna firmes diante das adversidades que nós enfrentamos neste mundo tenebroso, neste mundo de trevas. Então, essa armadura, ela é para todos
os crentes, aqueles que creem fielmente na palavra de Deus. Essa armadura Deus, ele revelou ao apóstolo Paulo quando ele estava em prisão, né? Ele descreve essa armadura para que a gente possa entender, né? E a gente vê que a palavra do Senhor, ela tem muitas metáforas, e neste texto existem muitas metáforas, para que Deus sempre usou isso, né? Para que a gente possa entender de uma forma mais ampla aquilo que ele diz. Então essa armadura é uma armadura espiritual, é uma armadura espiritual onde o apóstolo nos aconselha e aonde Deus ele quer fazer com que nós venhamos se revestir dessa armadura. Então observe uma coisa, assim como nós temos números de vestimentas diferentes, também Deus ele tem armaduras para nós de formas diferentes, conforme a nossa capacidade. Assim como cada um nós temos um número de roupa, também de uma forma específica, Deus também tem uma armadura para você. Então você tem que entender que esta armadura ela existe e é para o nosso bem, é para a nossa proteção, para que as lutas espirituais que nós temos não venham nos abater, mas sim nos sempre estarmos firmes na presença de Deus, para que os propósitos de Deus aconteçam na nossa vida. Amém? Então, a primeira coisa que eu quero te dizer, como é que eu posso construir na minha vida, e como é que você pode construir essa armadura espiritual na sua vida? O que o texto revela? O versículo 1, se você observar o versículo 1, quando diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Observe como Paulo lhe diz, olha, que eu tenho que me fortalecer em quem? No Senhor Jesus, né? Então eu tenho que me tornar uma pessoa forte no Senhor Jesus, ou seja, eu tenho que buscar força no Senhor Jesus, né? Então ele pede para nós que eu tenho que ter um fortalecimento em Cristo, ou seja, eu tenho que ter uma fé na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo a cada dia mais crescente, mais convicto de que Jesus, ele é o meu Salvador, ele é o teu Salvador, ele é o teu conselheiro, ele é aquele que te guarda e que te protege, ele é aquele que se apresenta também no Salmo 91, e diz assim: olha, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então é com essa fé que nós temos que crer, amém? Então, primeira coisa, eu tenho que me fortalecer em quem? No Senhor Jesus. O texto, o mesmo versículo, diz, no versículo 10, no capítulo 6 de Efésios, ele diz assim, ó, e na força do seu poder. Isso para mim é muito interessante, porque a força do Senhor Jesus, mesmo ele como Filho de Deus, todo o ensinamento, todo o conhecimento, toda a revelação, todo o poder emanava do céu, do alto céu. Ele recebia de quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o poder de Deus. Então, além de eu me fortalecer em Cristo Jesus, eu tenho que me fortalecer também no poder de Deus, que é o Espírito Santo. Ou seja, nós temos que ser pessoas cheias do Espírito Santo. Nós temos que receber o Evangelho de uma forma plena. O que é o Evangelho de forma plena? Eu tenho que batizar nas águas, eu tenho que ser batizado no Espírito Santo, eu tenho que ter uma vida de oração, eu tenho que ter uma vida de jejum, eu tenho que ter uma vida de santificação, enfim, eu tenho que ser cheio deste Evangelho. Eu sendo cheio desse Evangelho, eu também sou cheio do Senhor Jesus e também sou cheio do poder do Espírito Santo, né? Há uma ordem do apóstolo Paulo que diz para mim e para você que nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Então, por quê? Porque quando eu me encho do Espírito Santo, eu me encho do poder de Deus, eu me encho do revestimento do poder de Deus. Então, são armas que nós temos que obter, e dessa maneira, quando eu me fortaleço no Senhor Jesus e quando eu recebo a força do Espírito Santo, eu começo a construir essa armadura na minha vida. Observe que nesse texto aparece há 3 pessoas: a pessoa de Deus, que é o Criador da armadura, a pessoa do Espírito Santo e a pessoa de Jesus. Você vê que a armadura de Deus ela é construída
pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. E o próprio Jesus, ele disse o seguinte, que aonde se nós obedecermos a sua palavra, né? E se nós obedecermos os seus mandamentos, ele, o Pai, viria para morar em nós. Então, a armadura, ela é construída através da Trindade. Isso é muito importante para nós entendermos. Ou seja, eu não posso ser cheio somente do conhecimento das Escrituras Sagradas. Não. Eu tenho que ser cheio do conhecimento da Escritura Sagrada, tenho que crer em Jesus e também tenho que ser cheio do poder do Espírito Santo. E dessa maneira eu começo a me revestir dessa armadura. Então, por quê? Porque o texto ele declara, o texto nos revela que há uma luta espiritual nas regiões celestiais, né? E esta luta é terrível. O nosso inimigo ele é feroz. Eu não vou falar dos nossos inimigos, mas sim eu quero te motivar a você se revestir a cada dia da armadura de Deus. Segundo ponto também, que ele diz, fala no versículo 13, e diz mesmo assim, ó, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficais firmes. Amém? Você crê que existe um dia mau? Existe. Quantas pessoas agora estão passando pelo dia mau na sua vida? Quantos crentes, irmãos, eles estão hoje, foram acometidos desse vírus? Outros não. Mas talvez, muitos crentes, eu conheço pessoas, irmãos, que eles estão passando por este dia mau. Mas Deus, a promessa de Deus está sobre a vida deles, como está sobre a sua vida. Mas veja só, nós temos que nos revestir da armadura de Deus, né? Porque a armadura de Deus, ela é uma vestimenta que cobre todas as brechas que existem na nossa vida espiritual, né? Você vê que quando um soldado ele é revestido das armaduras, quando ele vai para a guerra, né? Das suas roupas especiais para ele guerrear, ele se veste das suas roupas especiais para guerrear, como também ele também tem as armas específicas para ele guerrear. Nós não somos diferentes. Nós temos que ter nossas vestimentas espirituais, como também nós temos que ter nossas armas espirituais para lutar. Esse texto ele fala de armas de defesa e armas de ataque. Mas eu não quero entrar em detalhe porque eu vou me alongar muito no texto. Mas eu só estou passando informações para você que está escrito nesse texto para que você venha buscar e se revestir dessa armadura de Deus. Amém? Primeira coisa que você tem que se revestir, olha só. Ele diz aqui, ele diz assim, eu vou ler aqui que está escrito aqui, ó. Estais, pois, firme, tendo os vossos lombos, estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. A primeira arma, observe só, eu tenho que cingir os meus lombos com a verdade. A verdade, ela tem que estar rodeada de nós. A verdade, ela tem que estar na minha vida, ela tem que estar na sua vida, a prática da verdade, né? Nós temos que manifestar sempre a verdade diante dos homens. Isso me traz a lembrança, meus irmãos, para você ter para você entender que quando Jesus ele foi julgado por Pôncio Pilato perguntou para ele: o que é a verdade? Jesus disse assim: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Então, a verdade é Cristo Jesus. A verdade, ele é um homem chamado Jesus. É isso que eu quero dizer. A verdade é um homem chamado Jesus. Todo aquele que crer nele, certamente ele está conhecendo a verdade, né? E também ele vai ter um estilo de vida igual a dele, ou seja, sempre proclamando a verdade. Você está entendendo? E a verdade também, ela se encontra nas Escrituras Sagradas. Atualmente, você tem visto que há uma grande confusão em busca da verdade, né? Em busca da verdade no mundo atual. Parece que no mundo atual, hoje em dia, não existe mais a verdade. Você vê, meus irmãos,
para você entender, né? Às vezes a mentira tem se tornado a verdade e a verdade tem se tornado mentira. O homem, ele de todas as formas, ele busca a sua própria justiça, a sua própria verdade. Mas eu quero dizer uma coisa para você, o que diz as Escrituras. A justiça do homem, ela é como trapo de imundícia. Por quê? Porque a verdade, ela está nas Escrituras sagradas. O próprio Jesus, ele é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu quero te convidar, você que está me ouvindo, que você agora abriu o seu celular, que você abriu sua televisão, que você venha conhecer este homem que é a verdade. Chama-se Jesus Cristo. Você não vai encontrar verdade nenhuma neste mundo. A única verdade que está sobre todas as verdades chama-se Jesus. Ele é um homem. E ele deixou a sua verdade na palavra. Ele ensinou todos os seus seguidores e todos os seus discípulos e todos os seus apóstolos a sempre proclamar a verdade, né? Sim, sim e não, não. A verdade está sobre todas as coisas. Então, a primeira coisa, você tem que cingir, estar rodeado da verdade, né? Outro ponto também, que ele também diz, investir a couraça da justiça. Veja só, você sabe que antigamente os homens se vestiam, eles tinham uma couraça, né? Uma roupa que se vestia do pescoço até aos pés, né? Ele possuía essa vestimenta. E é exatamente em relação a isso que o apóstolo Paulo está falando, né? Uma couraça da justiça. E você sabe também que o soldado romano, ele tinha uma couraça, que ele se vestia do pescoço até abaixo da cintura, que era feita de produtos de aço, que é onde livrava o soldado das lanças do inimigo, das armas que eram pontiagudas, que queriam furar o corpo dele, e essa impedia. Então, a Bíblia fala também que nós temos que nos revestir da couraça da justiça. Veja só, e essa couraça, ela protege o quê? Do soldado, ela protege os órgãos dele, os órgãos vitais, o coração, o pulmão, o rim. Essa couraça, eles eram revestidos tanto da parte de trás como na parte da frente. Então, era impossível o inimigo atacá-lo a ele. Por quê? Porque todo o corpo dele não tinha brecha para que dardo nenhum viesse a vir contra o corpo dele. Por isso que a armadura, eu tenho que possuir armadura. E outra peça dessa armadura é exatamente, eu tenho que me revestir da couraça da justiça, ou seja, Jesus, ele é a nossa justiça. Observe uma coisa, cara. Jesus, ele é a nossa justiça, né? Ele é a nossa justiça. Ele fez justiça por nós. Nós temos que agora viver essa justiça de Deus e proclamar essa justiça, falar dessa justiça, né? Por quê? Porque ela é uma arma contra o adversário. O adversário, ele vai te temer. Se você anda em justiça, pratica a justiça e fala de a justiça, ele vai te temer. Quem não teme de justiça? A justiça é feita para aquele está errado, né? Então, quando você proclama a justiça e vive a justiça, o adversário, ele teme você. Amém? Então, vamos viver a justiça de Deus na nossa vida. Outra arma também que ele diz assim, ó, e calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Ou seja, observe que eu tenho que vestir a couraça da justiça, eu tenho que vestir os meus pés, tem que estar preparado para pregar o evangelho, meus irmãos, né? Todo discípulo, meus irmãos, todo discípulo, todo apóstolo, né, de Cristo, observe algo impressionante. Todos eles proclamaram a verdade do evangelho ao mundo, né? Eles andaram, pés, os pés que nos conduz aos caminhos do Senhor, né? E a palavra de Deus, ela ilumina os nossos pés. Então, vamos pregar o evangelho, que é uma arma do Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Existem crentes, quando ele não tem as armaduras, ele é oculto. Porque existem discípulos ocultos, você sabia? Existem discípulos ocultos na Bíblia? Eu vou te citar 2 discípulos ocultos.
que não possuíam a armadura de Deus. Uma, sabe quem era? Uma era de Nicodemos. Você sabia que Nicodemos ele se tornou um discípulo oculto de Jesus? E outro também discípulo oculto era José de Arimateias, aquele que tirou o corpo de Jesus lá da cruz do Calvário e colocou no sepulcro que ele tinha construído, sei lá, para ele ou para a sua família. E ele tirou de lá, foi a Pôncio Pilatos, pediu o corpo de Jesus e ele levou Jesus e sepultou Jesus. Enrolou no lençol de linho limpo e sepultou Jesus. Só que a Bíblia fala que ele era um discípulo oculto. Sabe o que eu quero te dizer para você que está me ouvindo? Que você tem que deixar de ser um discípulo oculto. Você sabe por que José Arimateia ele era um discípulo oculto? Os pés dele não eram preparados para a pregação do Evangelho? Você sabe por quê? Porque ele era uma das principais pessoas do Sinédrio. Ele era um dos principais do Sinédrio, ou seja, para ele reconhecia os ensinamentos de Jesus, a importância, mas ele não fazia os ensinamentos de Jesus ser proclamado no meio que ele estava. E isso torna uma pessoa um discípulo oculto. Você tem que tomar muito cuidado. Os discípulos de Jesus, eles são todos revestidos da armadura de Deus. Receba esse ensinamento. Amém? Outra coisa que eu quero dizer para você, ele diz assim, ó, tomando sobretudo o escudo da fé. A fé, ela é algo tremendo, maravilhoso. O poder da fé. Você pode receber a fé através de como? Você pode receber a fé através do dom de Deus, porque a fé, ela é declarada nas Escrituras Sagradas que ela é um dom de Deus. Observe como a gente constrói a armadura. E ela é um dom de Deus. Você pode receber como dom, como até como imposição de mão. Esse dom você pode receber. Mas existe uma fé também que ela é construída através dos ensinamentos das Escrituras Sagradas, através da palavra de Deus. Entendeu? Então, quando você estuda, quando você lê, quando você pratica, você tem fé em Deus. Construa essa arma de duas maneiras. Receba ela como dom, mas também construa ela através da palavra de Deus. Amém? A fé. Porque ela é o poder de Deus. Você sabe que um homem, uma pessoa sem fé, é impossível agradar a Deus. E ela faz parte da armadura. Amém? Outra coisa que também quero falar com você, ela diz uma história, sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Observe só, olha o poder do maligno. O maligno possui dardos inflamados. Mas eu não quero entrar nesse detalhe. E diz mesmo assim, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu tenho que ter a mente de Cristo, irmãos. Querido, isso aqui é muito importante. Como é que você vai construir a mente de Cristo? Você já percebeu a mente de um advogado como é? Ele conhece, a mente dele é possuída pelas leis do homem. A nossa mente tem que ser tomada pelas leis de Deus, pelos conhecimentos das Escrituras Sagradas. Você já viu a mente de um médico como é? Ele é tomado pela ciência a qual ele estudou, ele adquiriu durante 6, 7, 10 ou 10 anos dentro de uma universidade. Ele construiu uma mente de médico, ele construiu uma mente de advogado, ele construiu uma mente de dentista, ele construiu uma mente de administrador, porque eles estudaram. Você sabe o que eu quero dizer? Você não... Às vezes eu vejo pastores ministrando e colocando a imposição de mãos para que o crente venha receber a armadura. Querido, isso é o maior engano. Não se engane, não. A armadura de Deus, ela é construída na sua vida. Você tem que construir essa armadura. Você tem que se vestir dessa armadura. Você tem que se encher dessa armadura. Não queira lutar com a armadura de ninguém. Como é o caso, quando Davi teve frente de Golias, veja, Saul ofereceu armadura para que Davi lutasse. Mas a armadura de Saul não serviu para Davi. Davi, ele já tinha construído as suas próprias armaduras, uma armadura de coragem, uma armadura de luta. Ele enfrentava leão, ele enfrentava urso, ele enfrentava tigre. Ou seja, ele já tinha construído uma armadura. Assim somos nós, meus irmãos. Nós temos que construir uma armadura dentro das Escrituras Sagradas. E temos que ter a mente de Cristo. Olha só, eu tenho que pensar como Cristo pensa.
Eu tenho que agir como Cristo age. Eu não posso ser... Existem muitas pessoas que hoje estão sendo postos, a sua mente é uma mente que está no mundo, é uma mente que é onde a filosofia humana ela tem produzido a mente de pessoas. Não deixe que as filosofias humanas elas venham construir a tua mente. A mente de Cristo, ela está aqui, ó, nas Escrituras Sagradas. Amém? E outra coisa que ele diz aqui é: orai em todo tempo, com toda oração, súplica de espírito, vigiai. Olha só, eu tenho que orar, eu tenho que vigiar. São várias armas das armaduras de Deus. Querido, venha construir essa armadura. No sermão passado, eu falei de uma armadura que era a oração. Você lembra? Olha o que eu falei de oração. Eu falei que Jesus orou na cruz do Calvário. Antes de morrer, ele morreu orando. Eu falei também que Jesus, para que eu recebesse o perdão dos meus pecados, ele também orou ao Pai. Eu falei também que quando Jesus estava no Getsemane e foi preso, ele foi preso em oração. Ele morreu orando. E eu também falei, observe uma coisa, meus irmãos, que o povo de Israel, ele foi liberto através da oração. Aleluia. A oração também é uma das armaduras do Senhor. Eu quero deixar essa palavra para você. Eu quero deixar essa palavra que você, meu irmão, minha irmã, que você venha construir essa armadura na sua vida. Você que está me ouvindo, sabe? Eu quero te aconselhar mais uma vez neste domingo. Eu e minha esposa, nós estamos aqui diante de Deus, diante da sua vida, falando das grandezas do Senhor, nosso Deus. Eu quero te dizer que você possa receber essa palavra para edificar a sua vida, né? Da sua família, porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra a sangue, mas é contra espíritos, forças espirituais da maldade. Uma dessas maldades, dessas coisas que está acontecendo, nós estamos numa grande luta contra o invisível, algo invisível que o mundo todo não conhecia, mas já tinha sido avisado, que era uma peste, que era uma enfermidade, a qual Deus vem avisando de geração a geração. Observe uma coisa, meus irmãos, nem a ciência hoje, a maioria dos médicos, dos cientistas, eles dizem que uma vacina só pode ser construída. Às vezes nós vemos os anúncios através de jornais e do meio de comunicação dos nossos dias, que um ano para se construir uma vacina. Meus irmãos, ore a Deus, se revista da natureza de Cristo, da armadura de Deus, e viva bem com Deus, e seja vitorioso em nome de Jesus Cristo. Eu deixo essa palavra para você. Eu quero orar neste momento, agradecendo a Deus por Deus ter falado comigo e falado com você nesta noite. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, porque tu tem nos dado grandes ensinamentos. E hoje tu está falando, Senhor, que tem algo que nós temos que ter, que é a armadura de Deus. Senhor, que te venha construir esta armadura, que nós possamos ter esse entendimento dia após dia, para que a gente sempre esteja firme diante de Ti, revestido do Teu poder, tendo essa mente, ó Deus. Dai-nos um espírito, Senhor, de sabedoria, de inteligência, Senhor. Dai-nos esta mente que venha estar, Senhor, firme em Ti. Que Tu traga sempre na nossa lembrança a Tua palavra, as revelações, aquilo que nós ouvimos e estudamos. E ouvimos através dos Teus pregadores, nas escolas bíblicas dominicais, quando nós lemos as Tuas Escrituras, para que, Senhor, a gente possa viver livremente e ser revestido, Senhor, do Teu conhecimento e dessa armadura. Eu te peço pela Tua igreja, por cada irmão que está no seu lar, na sua casa, por cada ouvinte do Teu Evangelho, por cada irmão que está nos ouvindo através das redes sociais. Eu declaro, Senhor, a Tua bênção sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, sobre esta nação, meu Deus, sobre aqueles que estão enfermos nos hospitais. Meu Deus, envia Teu anjo para repreender o espírito de morte que estão nos leitos dos hospitais. Dá vida a Teu povo, dá vida a Tua igreja, traz vida sobre esta nação, sobre Teu povo, Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus,
e nós tenhamos uma semana de vitória, e assim seja, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Em nome Que de Deus Jesus. a cada dia te ilumine, te guarde e te proteja. Em nome de Jesus. Que você venha testemunhar da grandeza de Deus. Fique na paz de Deus. Fique na paz, em nome de Jesus. Amém.